Graça e paz, amados. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem das Sagradas Escrituras que está aqui no livro de Atos. Atos, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Amém? Dito o seguinte: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Amém? Essa passagem aqui, né, o contexto desta passagem, deste momento, se dá logo após em que Ananias e Safira acabam, por conta de terem blasfemado contra o Espírito Santo, os dois acabam morrendo. E no que consistiu esta blasfêmia? Como é sabido, havia uma comunidade de bens, uma comunhão de bens entre os novos convertidos, entre a igreja ali em Jerusalém. Ou seja, as pessoas viviam coletivamente, elas dividiam, né, as coisas entre si. Havia uma preocupação em todos os detalhes, não apenas financeiro. Havia o partilhar do pão, havia uma divisão de bens. A gente percebe o quanto aquela comunidade, o quanto as pessoas nos primórdios da igreja primitiva, elas estavam ligadas, elas viviam coletivamente, era uma comunidade, havia uma preocupação mútua. E há esse episódio em que é citado que Barnabé vende, né, uma de suas propriedades e dá aquele dinheiro para que os apóstolos repartissem, né, com todos os necessitados. Ananias e Safira, este casal também que ali participava, vendo este ato da parte de Barnabé, buscam não de coração puro, sincero, partilhar de parte de suas propriedades com aquelas pessoas, mas eles buscam um reconhecimento por meio da mentira. Eles vendem a sua propriedade, retêm parte dos bens, chegam para os apóstolos e entregam aquela parte como se fosse um todo. E é aí que está o erro. Primeiro que eles sequer precisavam vender, não era uma obrigação. E mesmo vendido, eles poderiam ter comunicado que estavam doando apenas parte. Não precisava ser o todo. O erro consistiu na mentira. E essa mentira tinha uma intenção. Né? Eles queriam prestígio, queriam a glória, enfim. Eles queriam reconhecimento indevido. E o coração daquele casal não era o mesmo, não era como o dos demais. E o que a gente conhece da história, né, o que a palavra de Deus nos relata é isso, que por meio dessa blasfêmia ao Espírito Santo, aquele casal acaba morrendo. E a partir daí, este relato que acabamos de ler, se dá depois deste fato, depois desta situação. E aqui diz, né, no versículo 13, que ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Ou seja, a partir deste evento, por meio daquela manifestação, daquela demonstração de que, assim, para caminhar com o Senhor, para fazer parte daquele coletivo, para estar ali, as pessoas precisavam ser sinceras de coração. As pessoas precisavam andar com o coração puro e serem sinceras em suas atitudes. Porque era uma comunidade de pessoas nascidas de novo. Era uma comunidade cuja marca era o novo nascimento em Cristo. E como diz a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, de maneira sincera. E o temor que cai sobre as pessoas de fora, e quando o texto aqui diz os de fora, diz respeito juntamente àqueles que não faziam parte da comunidade, mas por conta de querer algum benefício
se juntavam indevidamente àquela comunidade. Os de fora não tinham mais coragem de fazer isto. E não tinham mais coragem de fazer isto por temor ao Espírito Santo. Eles não tinham mais coragem de fazer isto por temor ao Espírito Santo, por conta do que eles tinham visto, o que aconteceu na vida de Ananias e Safira. E por que eu trago essa mensagem hoje? Porque eu considero uma reflexão extremamente atual e urgente. Ser cristão nos dias de hoje banalizou-se. Ser cristão nos dias de hoje tomou um caráter tão duvidoso, tão impreciso, tão relativo, que as pessoas se permitem fazer parte deste coletivo, querer estar no meio deste coletivo ou julgar-se como alguém que faz parte da comunidade dos cristãos, no entanto, sem preocupação nenhuma com a vida que leva. No entanto, sem preocupação nenhuma com o testemunho que dá. As pessoas querem julgar-se, entendem-se como cristãs, mas, no entanto, agem segundo a sua própria vontade. Agem em contradição a tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é uma falta de temor. E o que é mais grave ainda, percebemos o quanto o próprio povo de Deus, aqueles que estão no meio, que fazem parte deste coletivo, nascidos de novo, servindo ao Senhor, o quanto essas pessoas também acabam acolhendo, acabam abrigando estas pessoas sem ter a preocupação, ou talvez a coragem seja o termo mais devido, de corrigi-las, de apontar seu erro, de dizer, olha, isto está errado. Se você faz parte desta comunhão, deste coletivo, se você de fato é um cristão, você deve andar como Cristo andou. Isto está errado. Não, mas essas pessoas são acolhidas, e essas pessoas são aceitas assim como são. Ainda que sirvam ao Senhor apenas com os lábios, mas não com o coração. Mas não por meio dos seus atos, não por meio de suas atitudes. Ainda que seja uma caminhada dúbia, elas são aceitas porque elas não são confrontadas com a verdade, porque elas não são confrontadas com a palavra de Deus. Esse é um momento muito sério. Eu trago esta reflexão extraída deste contexto, porque da mesma forma como em parte, por parte do pecador, falta nos dias de hoje o temor em denominar-se cristão, falta o temor porque não olha que ser cristão é andar como Cristo andou. Isso é possível. Isso quando você tem um encontro com Cristo. E tendo um encontro com Cristo, necessário vos é negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, fazer a vontade do Mestre, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Falta para essas pessoas, às vezes, esta compreensão e este temor. E, para muitos cristãos, falta a coragem de confrontar estas pessoas com o seu erro, com o seu pecado. Falta a coragem de lhes anunciar um evangelho libertador, de lhes anunciar um evangelho de salvação plena em Cristo Jesus, de transformação. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do poder do pecado, vos libertará da carnalidade, vos libertará da sua vontade própria. Porque aquele que está em Cristo deve ser confrontado, ou, como diz Paulo, constrangido pelo amor de Deus, pelo fato de que, se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E nós, os que vivemos em Cristo, vivemos não para a nossa própria vontade, mas para agradar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Este é o princípio básico do cristianismo. Mas nós temos nos moldado, nós temos sido influenciados, nós estamos a cada dia mais e mais nos moldando a esta forma, a este formato que é equivocado.
Esse, nos dias de hoje, eu diria que é o aspecto mais mundano da igreja. O quanto nesse aspecto a igreja está se moldando a cada dia mais e mais ao mundo, a ponto de não fazer diferença a conduta. Basta denominar-se cristão. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que todas as vezes em que eu postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Se a mensagem tem sido bênção em tua vida, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.